No hospital, depois que sua esposa herdeira foi agredida pela esposa do amante dela, me pediram para pagar a conta de R$ 2.400. A sogra estava do lado oferecendo 100 mil para eu ficar quieto sobre o escândalo. Eu olhei para aquela conta, olhei para ela, e disse uma palavra que mudou tudo. Antes de saber o que eu respondi, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história. E se você curte histórias reais de superação e dignidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Ricardo nunca imaginou que receberia aquela ligação. Era uma terça-feira comum, ele estava fechando o caixa da sua pequena oficina mecânica quando o telefone tocou. Senhor Ricardo Silva. É do Hospital São Lucas. Sua esposa Camila deu entrada aqui. Houve um incidente. O mundo dele parou naquele momento. Camila, sua esposa há 5 anos, a mulher que ele amava mais que tudo, estava no hospital. Dirigiu como um louco pelas ruas da cidade, o coração batendo descompassado. Camila era a herdeira do Grupo Mendonça, um império farmacêutico que dominava o mercado nacional. Mas para Ricardo, ela era apenas a mulher de olhos verdes que havia entrado em sua oficina 3 anos atrás com um carro quebrado e um sorriso que mudou sua vida. Ela poderia ter ido a qualquer oficina de luxo da cidade, mas escolheu a dele, pequena e humilde, escondida num bairro operário. Quando chegou ao hospital, uma enfermeira o levou até um consultório onde um médico o esperava com uma expressão grave. Senhor Silva, sua esposa sofreu agressão física. Ela está estável, mas precisou levar alguns pontos no supercílio e tem hematomas pelo corpo. Felizmente, nada de grave, mas queremos mantê-la em observação. Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta. Quem fez isso com ela? O médico hesitou. A agressora também está aqui. Foi uma briga entre elas. Antes que pudesse processar a informação, a porta se abriu e entrou Silvia Mendonça, mãe de Camila, toda impecável em seu terno Chanel e salto agulha. Ela olhou para Ricardo com aquele desprezo mal disfarçado de sempre. Ricardo, que bom que chegou. Precisamos resolver isso rapidamente e com discrição. A imprensa não pode saber. Ela sempre falava como se ele fosse um empregado, nunca o genro. Onde está minha esposa? Ele perguntou, ignorando o tom autoritário dela. Está sendo medicada. Mas antes de você vê-la, precisa entender a situação. Silvia cruzou os braços, seu rosto uma máscara de frieza calculada. Camila foi agredida por Verônica Almeida, a esposa de Gustavo Almeida. O nome atingiu Ricardo como um soco. Gustavo Almeida, o vice-presidente de operações do Grupo Mendonça, o homem com quem Camila passava reuniões que duravam até tarde, viagens de negócios frequentes, jantares com investidores. De repente, todas as peças se encaixaram. Os retornos tarde da noite com desculpas sobre relatórios urgentes. As mensagens que ela escondia. As vezes que ele tentou beijá-la e ela desviou, dizendo estar cansada. O perfume masculino que ele sentiu em seu cabelo uma vez e ela disse que era de um colega que a abraçou em uma celebração. Gustavo. Sempre foi Gustavo. Verônica descobriu o caso, continuou Silvia, sua voz clínica e fria como se estivesse relatando números de vendas. Ela confrontou Camila na saída do escritório hoje à tarde. Houve uma discussão e as coisas ficaram físicas. Seguranças separaram, mas o estrago já estava feito. Ambas foram trazidas para cá. Ricardo ficou em silêncio, processando. Sua esposa estava tendo um caso. A mulher que ele sustentava emocionalmente, que ele apoiava incondicionalmente, estava traindo ele. Quanto? Perguntou Silvia de repente. Ricardo piscou, confuso. Como? Silvia suspirou impaciente. Quanto você quer para assinar um termo de confidencialidade e manter isso fora dos tribunais e da mídia? 50 mil? 100 mil? Seja razoável, Ricardo. Você sabe que esse tipo de escândalo pode destruir a reputação da empresa e de Camila. Ela estava oferecendo dinheiro. Como se aquilo compensasse a traição, a humilhação, a dor. Antes que ele pudesse responder, uma funcionária do hospital apareceu com uma prancheta. Senhor Silva, precisamos que o senhor autorize e pague pelos procedimentos realizados em sua esposa. O convênio dela tem franquia e os custos extras precisam ser cobertos. São R$ 2.400. A mulher esperava,
caneta estendida. Ricardo olhou para a prancheta, depois para Sílvia, depois para a funcionária. R$ 2.400 pelos cuidados médicos da esposa que o traía. Ricardo pegou a prancheta das mãos da funcionária, olhou para os valores discriminados, pontos, medicamentos, exames, e então olhou para Sílvia Mendonça, a mulher que nunca o considerou digno de sua filha. Eu disse não, declarou ele, devolvendo a prancheta sem assinar. A funcionária piscou confusa. Mas, senhor, são procedimentos já realizados. Ricardo a interrompeu gentilmente. Eu entendo. Mas eu não autorizei nada, eu nem sabia que minha esposa estava aqui até 30 minutos atrás. Sílvia deu um passo à frente, sua máscara de controle começando a rachar. Ricardo, não seja ridículo. São apenas R$ 2.000. Você realmente vai fazer questão disso? Ele se virou para ela, e pela primeira vez em 5 anos, não desviou o olhar. Senhora Mendonça, sua filha é a herdeira de um império de bilhões. Ela ganha em um dia o que eu ganho em 6 meses. Ela está tendo um caso com um vice-presidente milionário. E a senhora está aqui me oferecendo dinheiro como se eu fosse um problema a ser resolvido. Então sim, eu vou fazer questão disso. A verdade é que Ricardo tinha aquele dinheiro. Tinha até mais, guardado há anos com o sonho de expandir sua oficina. Mas algo dentro dele se quebrou naquele momento. Não era sobre o dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre não ser tratado como capacho mais uma vez. Se a senhora está tão preocupada com a reputação da sua filha, sugiro que pague a conta dela. Ou melhor, ligue para Gustavo Almeida. Tenho certeza que ele ficaria feliz em cobrir as despesas da amante. Sílvia ficou lívida. Nunca ninguém havia falado com ela daquele jeito, muito menos o mecânico que ela sempre viu como um oportunista que se casou com sua filha por interesse. Você vai se arrepender disso, sibilou ela. Camila é minha esposa no papel, mas na prática, há quanto tempo ela escolhe o Grupo Mendonça e Gustavo Almeida ao invés de mim? Então que o Grupo Mendonça pague a conta. Eu não vou mais pagar pelo desrespeito. A funcionária do hospital estava visivelmente desconfortável com a situação. Senhor, senhora, precisamos resolver isso. A paciente não pode ter alta até a conta ser quitada. Sílvia abriu sua bolsa Hermes, tirando um cartão de crédito Platinum com um movimento brusco. Ponha na minha conta. Tudo. Ela praticamente jogou o cartão na mão da funcionária. E providencie um quarto privativo para minha filha. O melhor que tiverem. Ricardo começou a se virar para ir embora, mas a voz de Sílvia o deteve. Para onde você pensa que vai? Você ainda é o marido dela. Tem responsabilidades legais. Ele parou, mas não se virou. Minhas responsabilidades acabaram no momento em que ela escolheu ter um caso. Pode falar com meu advogado sobre o divórcio. Vou processar por adultério e não vou aceitar nenhum acordo milionário para ficar quieto. A verdade vai sair, com ou sem sua aprovação. Foi então que ouviu a voz dela. Ricardo. Camila estava na porta, apoiada em uma enfermeira. Seu rosto estava marcado, um curativo no supercílio esquerdo, o lábio inchado, hematomas começando a se formar na bochecha. Mesmo machucada, ela ainda era bonita, mas Ricardo já não sentia mais nada ao olhar para ela. Ricardo, por favor, me deixe explicar. Sua voz estava fraca, quebrada. Ele finalmente se virou para encará-la. Explicar o quê, Camila? Quantas vezes você dormiu com ele? Quantas vezes você chegou em casa e deitou na nossa cama depois de estar com ele? Quantas mentiras você me contou? Camila começou a chorar, lágrimas misturando-se com o sangue seco em seu rosto. Eu nunca quis te machucar. As coisas simplesmente aconteceram. Gustavo me entendia de um jeito que eu não entendia. Ricardo completou, sua voz cortante. Porque eu sou apenas um mecânico, não é? Não entendo de negócios de bilhões, de jantares com investidores, de viagens internacionais. Eu só sei consertar carros e te amar incondicionalmente. Que idiota eu fui. Camila soluçou mais alto. Não é sobre isso. Você sempre foi bom demais para mim. Eu não merecia você. Finalmente concordamos em algo, disse Ricardo. Você realmente não merecia.
Ele olhou para Silvia. A conta está paga. Minha consciência está limpa. Vocês vão receber os papéis do divórcio em breve. Começou a andar em direção à saída, mas Camila gritou atrás dele: Ricardo, eu te amo. Por favor, não vá embora. Ele parou uma última vez, sem se virar. Se você me amasse, nunca teria feito isso. Ricardo deixou o hospital em estado de choque. Dirigiu sem rumo pela cidade, as luzes da noite desfocadas pelas lágrimas que ele não conseguia mais conter. 5 anos. 5 anos de casamento que ele pensava serem felizes. Lembrava-se do dia em que se conheceram, quando Camila entrou em sua oficina com aquele Porsche conversível que fazia barulhos estranhos. Ela estava vestida simplesmente, jeans e camiseta, sem maquiagem, tentando passar despercebida. Eles conversaram por horas enquanto ele diagnosticava o problema. Ela perguntou sobre sua vida, seus sonhos, e pareceu genuinamente interessada. Não mencionou quem era até a terceira vez que se viram, e quando finalmente contou sobre ser a herdeira Mendonça, fez questão de dizer que aquilo não a definia. Eu quero ser vista por quem eu sou, não pelo sobrenome que carrego, havia dito. Ricardo acreditou. Que tolo! A família Mendonça foi contra o relacionamento desde o início. Silvia deixou claro que Ricardo não era adequado para a filha. O pai de Camila, Maurício Mendonça, foi mais discreto em sua desaprovação, mas não menos claro. Ofereceram dinheiro para ele se afastar. Tentaram arranjar outros pretendentes para Camila. Mas ela insistiu, dizendo que amava Ricardo e que se casaria com ele com ou sem a aprovação da família. Ricardo pensou que era amor verdadeiro vencendo os preconceitos de classe. O casamento foi pequeno, ao contrário do que a família queria. Camila insistiu em algo íntimo, apenas amigos próximos e família. Ricardo agora se perguntava se era porque ela já estava envergonhada dele. Moraram inicialmente em um apartamento simples que ele alugava, mas 6 meses depois, Camila sugeriu que se mudassem para uma cobertura que ela herdara de uma tia. Era mentira, claro. A família havia comprado para eles, mais uma forma de controle. Ricardo estacionou em frente à oficina, seu refúgio, seu espaço. Entrou no local escuro, ligou apenas uma luz pequena sobre a bancada e sentou-se no chão oleoso, entre ferramentas e peças de carro. Ali, longe dos padrões impossíveis da família Mendonça, longe da traição e da humilhação, ele finalmente permitiu-se desmoronar completamente. Chorou como não chorava desde a morte de sua mãe, 5 anos atrás. Seu celular não parava de tocar. Camila, Silvia, números desconhecidos que provavelmente eram advogados da família. Ele ignorou todos. Precisava de silêncio, precisava processar. Quando finalmente olhou as mensagens, havia dezenas. Camila implorando para conversarem, Silvia exigindo que ele voltasse ao hospital, e uma mensagem de um número desconhecido que chamou sua atenção. Ricardo, sou Verônica Almeida. Precisamos conversar. Verônica. A esposa de Gustavo, a mulher que havia agredido Camila. Ricardo hesitou, mas algo fez responder. O que você quer? A resposta veio rápida. Quero te contar a verdade sobre seu casamento. Coisas que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Podemos nos encontrar amanhã? Ricardo olhou para a mensagem por longos minutos. Deveria? Que diferença faria saber mais detalhes? A traição já estava clara. Mas a curiosidade e a raiva falaram mais alto. Onde? Ela mandou o endereço de uma cafeteria discreta longe dos círculos sociais da elite. Amanhã, 10 horas. E Ricardo, sinto muito pelo que você está passando. Eu sei exatamente como é. Ele guardou o celular e olhou ao redor da oficina. Aquele espaço representava tudo que ele havia construído com suas próprias mãos. Era honesto, real, sem máscaras. Diferente do mundo de Camila, onde tudo era aparência e jogos de poder. Dormiu ali mesmo naquela noite, em um sofá velho que mantinha no pequeno escritório da oficina. Não conseguia voltar para a cobertura, para a cama que havia dividido com uma mulher que o traía. Seus sonhos foram perturbados, imagens de Camila e Gustavo juntos misturando-se com lembranças de momentos que ele pensava terem sido felizes. Cada memória agora estava contaminada pela dúvida: foi real? Ou sempre foi mentira? Acordou com o sol entrando pela janela suja da oficina. 6 da manhã. Tomou um banho rápido no pequeno banheiro,
Vestiu roupas limpas que mantinha em um armário e abriu a oficina para o dia. Trabalho sempre foi sua terapia, e hoje não seria diferente. Tinha 3 carros para consertar, contas para pagar, uma vida para continuar. Mesmo que essa vida estivesse despedaçada, ela continuava. Às 10 horas em ponto, Ricardo entrou na cafeteria que Verônica havia indicado. Era um lugar simples, frequentado por trabalhadores do bairro, nada que a elite paulistana pisaria. Ela já estava lá, sentada em uma mesa no canto, usando óculos escuros que não escondiam completamente o roxo ao redor de seu olho esquerdo. Quando viu, tirou os óculos, revelando a extensão do dano. Ela também havia apanhado na briga. Obrigada por vir, disse Verônica, sua voz rouca. Era uma mulher bonita, por volta dos 35 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Nada da ostentação que Ricardo esperava da esposa de um vice-presidente milionário. Sei que deve estar confuso, com raiva, perdido. Eu passei por isso há 6 meses, quando descobri sobre Gustavo e sua esposa. 6 meses. O caso durava no mínimo 6 meses. Ricardo sentou-se, pediu um café preto e esperou. Verônica mexeu em sua xícara nervosamente antes de começar. Descobri por acaso, como sempre acontece nessas coisas. Gustavo deixou o e-mail aberto no computador de casa. Vi uma troca de mensagens, explícitas entre ele e alguém identificado apenas como C. Confrontei ele, e inicialmente negou. Mas eu sou advogada, sei quando alguém está mentindo. Ela puxou um envelope pardo da bolsa e colocou sobre a mesa. Contratei um investigador particular. Aqui está tudo: fotos, extratos de hotéis, registros de viagens. Gustavo e Camila têm um caso há pelo menos 8 meses. Talvez mais, mas foi até onde o investigador conseguiu rastrear. 8 meses. Ricardo sentiu náusea. 8 meses de mentiras, de fingimento, de traição. 8 meses em que ele foi feito de idiota. Por que você está me mostrando isso? Perguntou Ricardo, sem abrir o envelope. Não tinha certeza se queria ver as provas, as imagens que confirmariam seu pior pesadelo. Verônica suspirou. Porque a família Mendonça vai te destruir se você não estiver preparado. Eles têm dinheiro, poder, conexões. Vão te pintar como vilão, o oportunista que se casou por interesse e agora quer tirar vantagem do divórcio. Eu sei porque já começaram a fazer isso comigo. Ela contou que, quando confrontou Gustavo, ele inicialmente pediu perdão, chorou, prometeu terminar com Camila. Mas uma semana depois, Silvia Mendonça apareceu em sua casa com uma proposta: 10 milhões de reais para se divorciar de Gustavo discretamente e assinar um termo de confidencialidade perpétuo. Ela disse que era melhor para todos, que eu poderia recomeçar a vida rica e feliz. Como se dinheiro compensasse a humilhação e a traição. Você aceitou? Ricardo perguntou. Verônica deu uma risada amarga. Quase. Estava tão cansada, tão destruída. 10 milhões pareciam uma saída fácil. Mas então descobri que estou grávida. De 3 meses. É filho de Gustavo, concebido provavelmente enquanto ele já estava com Camila. E percebi que não podia deixar essa família achar que pode comprar qualquer coisa, inclusive meu silêncio e o futuro do meu filho. Ricardo ficou em silêncio, processando. Verônica estava grávida. A situação era ainda mais complicada do que ele imaginava. Foi por isso que você a agrediu? Verônica baixou os olhos. Não estou orgulhosa do que fiz. Mas ontem eu vi os dois saindo do escritório juntos, rindo, tocando um no outro como se não tivessem famílias sendo destruídas. Algo em mim quebrou. Esperei Gustavo sair e confrontei ela. Ela foi arrogante. Disse que eu deveria aceitar que perdi do meu marido para alguém melhor. Eu perdi o controle. Ela disse isso. Ricardo sentiu a raiva crescer novamente. Camila, que ontem no hospital implorava perdão, havia sido cruel com Verônica. Disse, e mais. Disse que você era apenas uma fase, uma rebeldia contra a família, mas que ela nunca seria realmente feliz com alguém do seu nível. Que Gustavo a entendia porque eles eram do mesmo mundo. Cada palavra era uma punhalada. Ricardo havia amado aquela mulher com tudo que tinha, e para ela, ele nunca foi mais que uma rebeldia temporária. Verônica empurrou o envelope em sua direção. Leve isso.
Use como precisar. E quando a família Mendonça vier te pressionar, e eles vão, você vai ter munição. Eu já contratei o melhor advogado matrimonialista de São Paulo. Ele está preparando meu caso e disse que pode te ajudar também. Podemos enfrentar os Mendonça juntos. Ricardo finalmente pegou o envelope, sentindo o peso das verdades dolorosas que ele continha. Por que está fazendo isso? Perguntou ele. Você não me conhece. Verônica sorriu tristemente. Por que ninguém merece passar por isso sozinho? E por que os Mendonça precisam aprender que nem tudo pode ser resolvido com dinheiro e poder? Eles destruíram nossos casamentos, mas não vão destruir nossas vidas. Ricardo assentiu lentamente. Ela tinha razão. Ele havia passado a noite sentindo-se impotente, mas não precisava ser assim. Ele tinha direitos, tinha dignidade, e tinha verdade do seu lado. Nos dias seguintes, Ricardo mergulhou nas evidências que Verônica lhe dera. As fotos eram devastadoras. Camila e Gustavo entrando em hotéis, beijando-se em estacionamentos, de mãos dadas em restaurantes fora da cidade. Havia extratos mostrando que Gustavo pagava por jantares caros, presentes de joalheria, até mesmo uma viagem para Buenos Aires que Camila havia dito ser congresso farmacêutico. Era tudo mentira. O advogado que Verônica recomendou, Dr. Alberto Freitas, era um homem de 60 anos com reputação de ser implacável em casos de divórcio de alta sociedade. Senhor Silva, disse ele na primeira reunião, o caso da senhora é forte. Adultério comprovado, com evidências fotográficas e documentais. Em regime de comunhão parcial de bens, você tem direito a 50% de tudo que foi adquirido durante o casamento. Ricardo nunca havia pensado no dinheiro. Só queria justiça. Não quero o dinheiro dela, disse Ricardo. Quero apenas que a verdade venha à tona. Quero que saibam quem ela realmente é. Dr. Freitas o olhou com surpresa. Senhor Silva, estamos falando de uma fortuna considerável. A cobertura onde vocês moram, os investimentos, os bens adquiridos. Você tem direito legal a isso. Ricardo balançou a cabeça. Doutor, eu nunca me casei com ela pelo dinheiro. Não vou me divorciar por dinheiro também. Quero apenas minha liberdade e minha dignidade. Doutor Freitas sorriu. O senhor é raro, senhor Silva. Muito bem. Vamos focar em um divórcio litigioso baseado em culpa exclusiva dela por adultério. Isso significa que você pode renunciar aos bens, mas ela não poderá exigir nada do senhor, incluindo pensão ou qualquer tipo de compensação. E o caso se tornará público, a menos que ela aceite um acordo nos seus termos. Era exatamente o que Ricardo queria. Enquanto isso, Camila não parava de tentar contato. Apareceu na oficina 3 vezes, sempre escoltada por seguranças que a família insistia que a acompanhassem para sua proteção após a agressão. Ricardo se recusava a falar com ela. Na terceira vez, ela chegou chorando, o rosto ainda marcado mas já cicatrizando. Ricardo, por favor, só me escuta 5 minutos. Ele continuou trabalhando em um motor, sem nem olhar para ela. Eu terminei com Gustavo, gritou ela, desesperada. Acabou. Foi um erro terrível e eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Mas por favor, não joga fora 5 anos do nosso casamento por causa disso. Ricardo finalmente parou, limpou as mãos sujas de graxa em um pano e a encarou. 5 anos. Camila, você jogou fora 5 anos. Você escolheu trair, mentir, desrespeitar. Eu não joguei nada fora. Você fez isso. Camila soluçou. Eu estava confusa. A pressão da minha família, da empresa, tudo era demais. Gustavo estava lá, ele entendia essa vida, esses problemas. Foi fraco da minha parte, eu sei, mas não significou nada. Ricardo deu uma risada sem humor. 8 meses não é nada, Camila? Viagens, hotéis, presentes, mentiras em cima de mentiras. E você ainda teve a audácia de dizer para Verônica que eu era apenas uma fase, que nunca seria realmente feliz comigo porque sou do nível errado. O rosto de Camila empalideceu. Ela te contou isso. Ricardo, eu estava com raiva, disse coisas que não penso. Ele deu um passo em sua direção, e ela instintivamente recuou. Não, Camila. Você disse o que realmente pensa. E sabe o que é pior? Parte de você sempre pensou isso.
Eu nunca fui realmente suficiente para você, para sua família. Eu era a rebeldia, a forma de você irritar seus pais. Mas Gustavo, ele sim é do seu mundo, não é? Não é verdade. Camila gritou, lágrimas escorrendo livremente. Eu te amo. Sempre amei. Ricardo balançou a cabeça. Se você me amasse, nunca teria feito isso. Amor não é só uma palavra, Camila. É ação, é escolha, é respeito. E você não me respeitou. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Não estou pedindo nada do seu dinheiro, nada dos seus bens. Só quero minha liberdade. Virou as costas e voltou ao motor, dando a conversa por encerrada. Camila ficou ali por mais alguns minutos, chorando, mas eventualmente foi embora. Ricardo percebeu que suas mãos tremiam enquanto trabalhava. Parte dele ainda amava aquela mulher, ou pelo menos amava a ilusão do que ele pensava que ela fosse. Mas a mulher real, a que traía e mentia, essa ele não conhecia. E não queria conhecer. Naquela noite, Silvia Mendonça apareceu pessoalmente na oficina. Chegou em uma Mercedes preta, acompanhada de 2 homens de terno. Ricardo, precisamos conversar como adultos, disse ela, sua voz tentando soar conciliadora mas falhando miseravelmente. Minha filha está destruída. Ela cometeu um erro, mas não merece ter sua vida arruinada por isso. Vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada. Ricardo largou a ferramenta que segurava. Onde estava a civilização quando sua filha estava na cama com Gustavo Almeida? Onde estava quando ela me olhava nos olhos e mentia todas as noites? Agora vocês querem civilidade porque a verdade pode manchar a preciosa reputação dos Mendonça. Silvia apertou os lábios. Quanto você quer? Vamos parar com essa encenação. Todo mundo tem um preço. Ricardo deu um passo em direção a ela. Eu não tenho preço. E sabe por que isso te assusta tanto? Porque vocês estão acostumados a comprar tudo e todos. Mas eu não estou à venda. Nunca estive. Ele apontou para a porta. Saia da minha oficina. E diga para Camila parar de aparecer aqui. Meu advogado vai entrar em contato com o dela. 2 semanas depois, o processo de divórcio foi oficialmente protocolado. Dr. Freitas havia feito um trabalho meticuloso, documentando cada evidência de adultério, cada mentira, cada traição. O processo era público, como Ricardo queria, e em questão de dias a mídia começou a cobrir. Herdeira Mendonça é processada por adultério, divórcio bilionário expõe traição em família farmacêutica, mecânico processa esposa herdeira e recusa acordo milionário. A cobertura midiática foi intensa. Ricardo se tornou uma espécie de herói improvável para muitos, o homem comum que enfrentou a elite e recusou ser comprado. Recebeu centenas de mensagens de apoio, sua oficina ficou cheia de clientes solidários, e várias empresas ofereceram patrocínio. Mas ele só queria paz e justiça. A fama não era algo que buscava. Camila foi devastada pela exposição. A família tentou controlar a narrativa, contratando empresas de relações públicas para minimizar os danos, mas a verdade era muito clara e bem documentada. O grupo Mendonça sofreu quedas nas ações, parceiros comerciais começaram a questionar a ética familiar, e Maurício Mendonça, o patriarca, foi forçado a fazer um pronunciamento público sobre valores e responsabilidade. Gustavo Almeida foi demitido do grupo Mendonça uma semana após o processo se tornar público. A empresa não podia ser vista mantendo o homem que estava tendo um caso com a herdeira casada. Verônica entrou com seu próprio processo de divórcio, também por adultério, e estava exigindo pensão significativa, especialmente considerando a gravidez. Os advogados de Gustavo tentaram alegar que o filho poderia não ser dele, o que apenas piorou sua imagem pública. Ricardo acompanhava tudo de longe, focado em reconstruir sua vida. Mudou-se de volta para o apartamento simples que mantinha antes de se casar com Camila. Era pequeno, com móveis básicos, mas era dele, conquistado com seu trabalho honesto. Pela primeira vez em anos, sentia-se em casa. Não havia cobranças de ser alguém que não era, não havia eventos sociais forçados, não havia mentiras. Uma tarde, recebeu a visita de Maurício Mendonça, o pai de Camila. Era a primeira vez que falavam desde o escândalo. Maurício era um homem imponente, de cabelos grisalhos e presença forte, mas naquele dia parecia cansado, envelhecido. Ricardo, posso entrar?
Sua voz não tinha a arrogância habitual. Ricardo hesitou, mas acabou permitindo. Eles se sentaram na pequena sala do apartamento, um contraste gritante com os palácios que Maurício estava acostumado. Vim pedir desculpas, disse Maurício, surpreendendo Ricardo. Não pela Camila, ela precisa se responsabilizar pelas próprias escolhas. Mas por como minha família te tratou durante esses 5 anos. Você era um bom marido para minha filha. Trabalhou honestamente, a amou sinceramente, nunca deu motivos para desconfiarmos. Mas mesmo assim, tratamos você como se fosse inferior, como se não merecesse fazer parte da nossa família. Ricardo ficou em silêncio, sem saber como reagir àquela confissão inesperada. Maurício continuou, passando a mão pelo rosto cansado. Eu construí um império, Ricardo. Comecei com uma pequena farmácia herdada do meu pai e transformei em um grupo bilionário. Sempre achei que o dinheiro e o poder eram o que importava, que definiam o valor de uma pessoa. Mas ao ver minha filha destruir um casamento com um homem bom por orgulho e confusão, ao ver você recusar milhões para manter sua dignidade, percebi que eu estava errado sobre o que realmente tem valor. Por que está me dizendo isso? Perguntou Ricardo, ainda desconfiado. Maurício suspirou. Porque você merece ouvir. E porque eu quero que saiba que nem todos na família Mendonça são como Silvia. Ela vive pelas aparências, pelo status. Eu também vivi assim por muito tempo. Mas perder um genro decente e ver minha filha destruída me fez repensar muita coisa. Ele fez uma pausa. Camila está mal, muito mal. Não estou pedindo para você voltar com ela, sei que não vai e não deveria. Mas ela está tendo crises, precisa de ajuda psicológica. Ricardo sentiu uma pontada de algo, não era mais amor, talvez fosse compaixão residual. Ela tem toda uma família e todos os recursos do mundo para conseguir ajuda. Maurício concordou. Tem. E está recebendo. Mas carrega muita culpa. Não pela traição apenas, mas por ter jogado fora algo real por uma ilusão. Gustavo nunca a amou, Ricardo. Era conveniente, excitante talvez, mas não era amor. Ela sabe disso agora. E eu deveria me importar? Ricardo perguntou, sem hostilidade, apenas curiosidade genuína. Maurício balançou a cabeça. Não. Você não deve nada a ela. Vim apenas para que você soubesse que alguém na família reconhece o quanto você foi injustiçado. Ele se levantou para ir embora, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Se algum dia você quiser expandir sua oficina, tem um investidor aqui. Sem cordas, sem controle, apenas um investimento limpo. Você merece ter sucesso pelo seu próprio mérito. Depois que Maurício saiu, Ricardo ficou sentado por horas pensando na conversa. Parte dele queria odiar toda a família Mendonça indiscriminadamente, mas Maurício havia sido genuíno. Havia humildade naquela visita, algo raro em pessoas de tanto poder. Mas Ricardo não tinha certeza se queria qualquer tipo de conexão com aquela família, mesmo que fosse apenas um investimento de negócios. Precisava de distância para curar. O processo de divórcio avançou rapidamente. Camila não contestou nenhum dos termos propostos por Ricardo. Ela abriu mão de tentar receber qualquer coisa dele e concordou com a dissolução total do casamento. Seu advogado tentou propor acordos de confidencialidade, mas Dr. Freitas foi inflexível, sem restrições de fala para Ricardo. Ele tinha o direito de contar sua história se quisesse, especialmente depois de toda a exposição que a família tentou controlar. A audiência final foi marcada para uma terça-feira nublada de agosto. Ricardo chegou ao fórum acompanhado apenas de Dr. Freitas. Do outro lado, Camila estava com 3 advogados, sua mãe Silvia, e curiosamente, seu pai Maurício, que havia insistido em estar presente. Quando Ricardo entrou na sala, Camila levantou os olhos. Ela estava mais magra, pálida, com olheiras profundas. Não havia mais nada da mulher confiante que ele conhecera. O juiz revisou todos os termos. Senhor Silva, o senhor está ciente de que está renunciando a bens consideráveis aos quais teria direito legal? Ricardo assentiu firmemente. Estou, Vossa Excelência. Não me casei pelo dinheiro, não vou me divorciar por dinheiro. Só quero minha liberdade. O juiz pareceu impressionado. Muito bem. E senhora Mendonça, a senhora concorda com todos os termos, incluindo a admissão de culpa exclusiva por adultério?
Camila engoliu seco, sua voz saindo fraca. Concordo, Vossa Excelência. O juiz bateu o martelo. Declaro dissolvido o casamento entre Ricardo Silva e Camila Mendonça. Ambos estão livres de qualquer obrigação matrimonial. Foi rápido, clínico, final. 5 anos de casamento terminados em 15 minutos de burocracia legal. Ricardo sentiu um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Quando saíam do tribunal, Camila tentou se aproximar uma última vez. Ricardo. Ele parou, mas não se virou completamente. Eu só queria dizer que sinto muito. De verdade. Você merecia coisa muito melhor do que eu te dei. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Sua voz estava quebrada, genuinamente arrependida. Ricardo finalmente olhou para ela, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo além de raiva e dor. Sentiu pena. Eu também sinto muito, Camila. Sinto que você nunca conseguiu ser feliz com o que tinha. Sinto que você deixou sua família definir seu valor. Sinto que você destruiu algo bonito porque não conseguia acreditar que merecia. Ele fez uma pausa. Espero que você encontre paz e aprenda a se valorizar. Mas vai ter que ser longe de mim. Virou-se e foi embora, sem olhar para trás, deixando para trás não apenas um casamento, mas toda uma vida que nunca foi realmente sua. 3 meses após o divórcio, Ricardo estava irreconhecível, não fisicamente, mas em espírito. A oficina prosperava como nunca. A exposição midiática, embora indesejada inicialmente, trouxe uma enxurrada de clientes que admiravam sua postura e integridade. Ele contratou 2 mecânicos ajudantes e estava considerando alugar o espaço ao lado para expandir. Fazia tudo com recursos próprios, recusando ofertas de investimento que não paravam de chegar. Verônica também havia seguido em frente. Seu divórcio de Gustavo foi finalizado com uma pensão generosa e um acordo que garantia o futuro do filho que estava esperando. Ela e Ricardo haviam desenvolvido uma amizade improvável, nascida da dor compartilhada mas sustentada por respeito mútuo. Almoçavam juntos quinzenalmente, 2 sobreviventes de um furacão que os Mendonça e Gustavo haviam criado. Como está a gravidez? Perguntou Ricardo durante um desses almoços. Verônica sorriu, tocando a barriga já saliente de 6 meses. Enjoada, cansada, mas feliz. Esse bebê vai crescer sabendo a verdade sobre o pai, mas também sabendo que vale muito mais que as circunstâncias do seu nascimento. Ricardo admirava a força dela. Verônica havia transformado tragédia em propósito, e estava determinada a criar seu filho com valores que Gustavo claramente não possuía. E você? Perguntou ela. Conheceu alguém? Ricardo balançou a cabeça. Não estou procurando. Ainda estou me redescobrindo, aprendendo a confiar de novo. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou feliz sozinho. Não é uma felicidade eufórica, mas é uma paz que eu não tinha no casamento. Verônica tocou sua mão com carinho. Você é um homem bom, Ricardo. Quando estiver pronto, vai encontrar alguém que te valorize de verdade. O que Ricardo não contou a Verônica era que havia alguém que vinha frequentando a oficina com certa regularidade. Júlia era professora de literatura, tinha 28 anos, dirigia um Fusca 1976 que ela mesma havia restaurado com o avô antes dele falecer. Ela aparecia para pequenos ajustes, sempre com um livro na bolsa e histórias interessantes para contar enquanto Ricardo trabalhava. Havia uma leveza nela que atraía Ricardo, mas ele se forçava a manter distância. Seu carro está pronto, disse Ricardo numa tarde, depois de trocar o óleo do Fusca de Júlia. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o rosto. Ótimo! Quanto foi? Enquanto ela pagava, notou um livro de poesias esquecido sobre a bancada de Ricardo. Você lê Pablo Neruda? Perguntou, surpresa. Ricardo ficou sem graça. Às vezes. Quando quero entender coisas que não consigo explicar com palavras minhas. Júlia pegou o livro, folheando-o com cuidado. Meu poeta favorito. Tenho todos os livros dele. Olhou para Ricardo com um interesse novo. Sabe, tem uma noite de sarau de poesia no Centro Cultural do bairro na sexta-feira. Eu vou apresentar alguns poemas. Você gostaria de ir? Ricardo hesitou. Era um convite? Um encontro? Ele estava pronto para isso? Júlia percebeu sua hesitação e acrescentou rapidamente, sem pressão.
Só achei que você pudesse gostar. É aberto ao público. Eu vou pensar, disse Ricardo, não querendo comprometer-se, mas também não querendo fechar a porta completamente. Júlia sorriu compreensivamente. Sem pressão, repetiu ela, entregando-lhe um panfleto do evento. Se aparecer, ficarei feliz. Se não, o Fusca vai precisar de revisão mês que vem de qualquer forma. Ela deu uma piscadela e foi embora, deixando Ricardo com o panfleto na mão e um sentimento estranho no peito, algo entre medo e esperança. Na sexta-feira, Ricardo ficou na oficina até tarde, tentando decidir se iria ao sarau. Parte dele queria desesperadamente ir, conhecer Júlia melhor, permitir-se sentir algo novo. Mas outra parte estava aterrorizada de se abrir novamente, de confiar, de ser vulnerável. Camila havia destruído algo fundamental nele, e reconstruir essa capacidade de confiar era mais difícil que ele imaginara. Eram quase 8 da noite quando ele finalmente tomou uma decisão. Tomou um banho rápido, vestiu roupas limpas, nada fancy, apenas jeans e uma camisa simples, e dirigiu até o Centro Cultural. O evento já havia começado quando ele chegou. Sentou-se discretamente no fundo do pequeno auditório, onde cerca de 50 pessoas assistiam a vários artistas se apresentando. Então Júlia subiu ao palco. Ela estava linda, vestindo um vestido simples de algodão estampado, cabelos soltos, sem maquiagem excessiva. Boa noite, disse ela ao microfone, sua voz firme mas carregada de emoção. Vou recitar um poema que escrevi recentemente. Chama-se Depois da Tempestade. Ricardo se inclinou para a frente, atento. Ela havia escrito aquilo? Não era um poema famoso que ela ia apresentar? Júlia começou a recitar, e cada palavra parecia dirigida a ele. Depois da tempestade, quando os destroços ainda fumegam, quando o coração ainda sangra pelas feridas recentes, surge uma quietude assustadora que pode parecer vazio, mas é espaço, o espaço para reconstruir, mas de forma diferente, para plantar flores onde havia guerra, para escolher tijolos de honestidade, ao invés das aparências que desmoronaram. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele. O poema continuou, falando sobre cura, sobre aprender a confiar novamente, sobre não permitir que uma tempestade defina todas as estações futuras. Quando Júlia terminou, houve aplausos calorosos, mas seus olhos procuraram o auditório, e quando encontraram Ricardo no fundo, ela sorriu, um sorriso pequeno, privado, que era só para ele. E naquele momento, Ricardo percebeu que talvez, apenas talvez, pudesse tentar novamente. Após o sarau, Ricardo esperou do lado de fora do Centro Cultural. Quando Júlia saiu, acompanhada de outros artistas, seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Você veio, disse ela, aproximando-se. Achei que não viria. Ricardo enfiou as mãos nos bolsos, de repente tímido como um adolescente. Quase não vim. Mas estou feliz por ter vindo. Seu poema foi tocante. Você escreveu aquilo. Júlia assentiu, um leve rubor cobrindo suas bochechas. Escrevi. Tenho escrito muito ultimamente. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Ricardo piscou, surpreso. Você é divorciada. Júlia deu uma risada suave. Sim. Achei que você soubesse, com toda a cobertura midiática. Eu li sobre seu caso. Foi parcialmente inspiração para o poema, na verdade. Sua coragem de escolher dignidade ao invés de dinheiro me tocou profundamente. Eles caminharam juntos pelas ruas do bairro, conversando abertamente pela primeira vez. Júlia contou que havia sido casada por 4 anos com um professor universitário que se envolveu com uma aluna. Foi um clichê terrível, disse ela com humor autodepreciativo. Mas doeu do mesmo jeito. Passei 1 ano me culpando, me perguntando o que eu havia feito de errado. Terapia me ajudou a perceber que não foi sobre mim. Foi sobre as escolhas dele. Ricardo compartilhou sua própria história com mais detalhes do que havia contado a qualquer outra pessoa desde o divórcio. Falou sobre o sentimento de nunca ser suficiente, sobre as mentiras, sobre aquela manhã no hospital quando se recusou a pagar a conta. Não foi sobre o dinheiro, explicou. Foi sobre não aceitar mais ser tratado como se meu valor pudesse ser medido em reais. Foi sobre dizer chega. Foi corajoso, disse Júlia, parando e olhando para ele com admiração genuína. A maioria das pessoas teria aceitado o dinheiro e o silêncio. Você escolheu a verdade, mesmo sabendo que seria mais difícil.
Ricardo deu de ombros. Não sei se foi coragem ou apenas teimosia. Mas não me arrependo. Eles continuaram andando, um silêncio confortável entre eles, até chegarem ao Fusca de Júlia estacionado próximo ao Centro Cultural. Ricardo, disse Júlia, apoiando-se no carro, eu gostaria de te convidar para jantar. Um jantar de verdade, não apenas conversas na oficina ou encontros acidentais em saraus. Ela respirou fundo. Mas antes que você responda, quero que saiba que não tenho expectativas. Sei que você está se curando, eu também estou. Podemos ir devagar, sem pressão. Ou você pode dizer não, e continuaremos sendo cliente mecânico, e está tudo bem. Ricardo olhou para aquela mulher à sua frente, honesta, vulnerável, corajosa o suficiente para arriscar a rejeição. Pensou em Camila, nas mentiras, nas máscaras. E então pensou em tudo que havia aprendido, que seu valor não dependia da aprovação de ninguém, que merecia honestidade e respeito, que curar era possível mas levava tempo. Eu gostaria de jantar com você, disse ele finalmente. Mas você está certa, vamos com calma. Eu ainda estou juntando os pedaços. Júlia sorriu, aliviada. Eu também. Que tal sábado à noite? Conheço um restaurante pequeno, comida caseira, nada fancy. Ricardo riu. Perfeito. Eu cansei de fancy. Trocaram números de telefone, e quando Júlia entrou no Fusca e ligou o motor, que roncou perfeitamente graças ao trabalho de Ricardo, ela abaixou o vidro. Até sábado, Ricardo. Ele acenou, vendo-a partir, sentindo algo que não sentia há muito tempo, esperança genuína. Os meses seguintes foram de redescobrimento para Ricardo. Ele e Júlia começaram a se ver regularmente, sempre em ritmo lento, sempre com honestidade brutal sobre seus medos e inseguranças. Ela o apresentou ao mundo da literatura local, levando-o a clubes de leitura e mais saraus. Ele a ensinou sobre mecânica, e aos domingos, trabalhavam juntos no Fusca dela, transformando manutenção em namoro. A oficina continuou prosperando. Ricardo finalmente aceitou um empréstimo do banco, não investimentos externos, mas algo conquistado por mérito próprio, e expandiu para o espaço ao lado. Contratou mais 2 funcionários e começou a oferecer cursos de mecânica básica para mulheres, inspirado por Júlia e sua independência com o próprio carro. A comunidade abraçou a iniciativa, e a oficina se tornou mais que um negócio, se tornou um espaço de empoderamento. Verônica teve seu filho, um menino saudável que ela chamou de Daniel. Ricardo foi visitá-la no hospital, levando um presente simples mas significativo, um carrinho de brinquedo que ele mesmo havia restaurado e pintado. Para quando ele crescer e quiser entender de motores, disse com um sorriso. Verônica chorou, agradecida. Você vai ser um ótimo padrinho, disse ela. Ricardo ficou emocionado. Seria uma honra. 6 meses depois do sarau onde tudo começou, Ricardo e Júlia estavam jantando quando ela fez uma pergunta inesperada. Você ainda ama ela? Camila. Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Não. Eu amo a ideia do que eu pensava que ela fosse, e às vezes sinto falta disso. Mas a pessoa real? Não. E percebi que talvez eu nunca tenha realmente amado a pessoa real, apenas a projeção que eu criei. Júlia segurou sua mão sobre a mesa. Obrigada por ser honesto. Eu também ainda processo coisas do meu casamento. Acho que cura não é linear, né? Tem dias bons e dias ruins. Ricardo concordou. Mas sabe o que aprendi? Que eu mereço alguém que me escolha todos os dias, não apenas quando é conveniente. Alguém que seja honesta, mesmo quando a verdade é difícil. Alguém como você. Foi a primeira vez que ele disse algo tão direto sobre o que sentia. Júlia sorriu, os olhos marejados. Eu escolho você, Ricardo. Todos os dias. Com suas cicatrizes, seus medos, suas manhãs começando às 5 horas para abrir a oficina, suas mãos sempre com um pouco de graxa sob as unhas. Eu escolho tudo isso. E ali, naquele restaurante simples de comida caseira, Ricardo percebeu que havia finalmente encontrado algo real. 1 ano após o divórcio, Ricardo recebeu uma carta de Camila. Não abriu imediatamente, deixando-a à sóbria bancada da oficina por dias. Quando finalmente decidiu ler, encontrou não pedidos de reconciliação ou justificativas, mas uma carta de alguém que havia feito terapia intensiva e estava tentando se responsabilizar por suas ações. Não espero perdão, escrevia ela.
Não mereço. Mas queria que soubesse que você tinha razão sobre tudo. Eu destruí algo bonito porque não conseguia acreditar que merecia. Estou trabalhando nisso agora. Espero que você seja feliz, Ricardo. Você sempre mereceu muito mais do que eu te dei. Ricardo leu a carta 2 vezes, então a guardou em uma gaveta. Não sentia raiva, não sentia dor, não sentia muito além de uma tristeza distante pelo desperdício daquilo tudo. Mas também sentia gratidão, porque aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, o havia ensinado seu próprio valor. Havia mostrado que ele podia sobreviver à tempestade mais devastadora e ainda assim reconstruir, não apenas sobreviver, mas prosperar. Naquela noite, Júlia estava na oficina com ele, ajudando a organizar peças. Carta da Camila? Perguntou ela, tendo visto o envelope. Ricardo assentiu. Pedido de desculpas. Genuíno, eu acho. Júlia o abraçou por trás, apoiando a cabeça em suas costas. Como você se sente? Ricardo pensou. Livre, disse finalmente. Completamente livre. E era a verdade. Ricardo Silva, o mecânico que se recusou a ser comprado, que escolheu dignidade sobre dinheiro, que enfrentou uma das famílias mais poderosas do país e saiu com sua integridade intacta, estava finalmente livre. Livre do passado, livre das expectativas impossíveis, livre para construir uma vida autêntica baseada em seus próprios valores. E naquela pequena oficina, com graxa sob as unhas e Júlia ao seu lado, ele havia encontrado algo que todo o dinheiro dos Mendonça nunca poderia comprar: paz verdadeira e amor genuíno. Meses depois, quando Júlia mudou-se para o apartamento dele, simples, pequeno, mas cheio de amor verdadeiro, Ricardo percebeu que a melhor vingança não foi o processo público ou a exposição da traição. A melhor vingança foi viver bem, autenticamente, cercado de pessoas que o valorizavam pelo que ele era, não pelo que ele poderia oferecer. E quando Verônica pediu para ele ser padrinho de Daniel, e Júlia segurou sua mão durante o batizado, Ricardo soube que havia não apenas sobrevivido à tempestade, havia encontrado o arco-íris do outro lado.